Vovó, conte-me uma história. Hoje eu vou contar para você a história de Esther. Esther era judia, órfã. Ela, ainda muito jovem, quando perdeu seus pais. Ela foi criada por seu primo e tutor mais velho, de nome Mardoqueu. Mardoqueu era um oficial real que se sentava junto ao portão do rei. Ele criou Esther muito bem, deu-lhe uma boa casa e educação. Moravam na cidade de Suzã, na Pérsia. Esther foi convidada para ir ao palácio. Com outras moças do reino, ela ia participar da escolha para uma nova rainha. A jovem mais bonita e mais bem preparada, o rei ia escolher para sua rainha. Esther passa por vários processos e é a escolhida como rainha do rei Assuero. Existia no reino um homem de nome Amã. Ele era o primeiro ministro do rei. O primo de Esther, de nome Mardoqueu, que trabalhava no palácio, ficava sentado junto ao portão do rei. Amã odiava Mardoqueu, porque ele não lhe prestava reverência, não se inclinava, não se prostrava quando ele passava. Está lá em Esther 3. Por odiar Mardoqueu e saber que ele era judeu, resolveu matar todos os judeus. Assim, Amã convence o rei a assinar um decreto para matar todos os judeus que moravam na Pérsia e seus arredores. O rei assinou esse decreto e Esther não percebeu que um decreto de morte havia saído contra seu povo, porque a vida no palácio era bem protegida do mundo exterior. E Esther tinha seu próprio palácio. Até que um dia foi informada que seu primo Mardoqueu estava sentado em saco e cinzas. Sem entender por que ele estava tão triste, ela tenta animá-lo, mandando para ele roupas novas. Mardoqueu enviou uma mensagem de volta a Esther e diz: Esther, Amã escreveu um decreto dando permissão para que todos os judeus fossem executados, mortos. E o rei assinou esse decreto e já tem uma data para que todos os judeus sejam executados. Um lembrete, você também é judia e no palácio ninguém sabe disso. Com essa informação, com certeza, a princípio, Esther ficou paralisada, mas em seguida tomou uma decisão com sabedoria. Ela pede para todos os judeus orar e jejuar por ela por 3 dias. E depois desses 3 dias, ela iria falar com o rei. E se ele mandasse a executar, que assim seria. Ela e nem ninguém podia ir ver o rei sem ser chamado. Mesmo ela sendo a sua rainha, a punição era ser morto, executado, a não ser que a pessoa entrasse na presença do rei e ele levantasse o seu cetro de ouro em direção à pessoa. Depois de se preparar em jejum e oração, todos os judeus, durante os 3 dias, Esther se enche de coragem e vai ver o rei. Ela sabia que se Deus não fosse com ela, a tragédia iria acontecer. Ela e todos os judeus seriam executados. Chegou o momento de defender aquilo em que ela acreditava. E se ela morresse, morreria. E fez uma oração, respirou fundo e depois entrou na sala do trono para falar com o rei. Esther, com a direção de Deus, usou de sabedoria, de diplomacia e confiança em vez de apenas deixar escapar que a mãe estava tentando matar seu povo, os judeus. Ela reagiu com calma, inteligência e pensou: vou convidar o rei e o seu ministro Amã para um jantar em minha casa. E assim o ministro ficaria à vontade e ela ganharia tempo para uma estratégia de guerra contra ele. E assim ela fez. Assim, feliz foram o rei e o seu ministro para a casa da rainha Esther. E com palavra, Esther amoleceu o coração de Amã. Assim, ganhou sua confiança, ficando mais fácil mostrar ao rei seu caráter.
Amã ficou bem à vontade na casa de Ester. O rei estava feliz com sua rainha Ester. Assim, o rei concede um desejo a Ester, mas Ester decidiu que ainda não era a hora de falar de sua aflição e fazer um pedido ao rei. Assim, Ester convida o rei e Amã para outro banquete luxuoso no dia seguinte em sua casa. Ela deixou que Deus agisse através dela. No dia seguinte, o rei e Amã compareceram à casa de Ester. Ela precisava agir com sabedoria, falar as palavras certas e tocar o coração do rei. Assim, Ester acusou Amã de arquitetar a conspiração de matar todos os judeus, inclusive ela que era judia. O rei ficou furioso com ele e mandou executar Amã. E ele foi enforcado. Ester pede para o rei revogar, anular o decreto que Amã tinha feito para matar todos os judeus. Mas um decreto assinado pelo rei não podia ser anulado. Depois que Amã foi executado, o rei passou o cargo de primeiro-ministro para o seu primo, Mardoqueu, e deu o poder para ele fazer algo contra as pessoas que queriam executar os judeus. Então, Ester e seu primo Mardoqueu, que agora era o primeiro-ministro do rei, fizeram um decreto para que todos os judeus se defendessem contra o ataque de seus inimigos, porque até então não podiam se defender e Deus dá força a eles e eles acabam com todos os seus inimigos. Amiguinho, aprendemos com a história de Ester que não importa onde estamos e quando estamos e qual é a nossa força e o nosso poder, se nós nos sentimos em perigo, existe sempre uma saída. É fazer como Ester fez, orar e jejuar e pedir ajuda a Deus. Ele vai escutar nossa oração e nos dar a direção como resolver nossos problemas, porque Ele nunca dorme, está com as mãos estendidas para nos abençoar. Amiguinhos, hoje aprendemos sobre Ester. No nosso próximo encontro, vamos aprender sobre Jó. Vamos orar? Repita comigo: Papai do céu, abençoa a minha vida, abençoa a vida da mamãe, abençoa a vida do papai, abençoa a vida dos meus familiares. Me ensina, Senhor, a ser obediente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amiguinho, fique na paz do Senhor Jesus até o nosso próximo encontro. Aqui quem vos fala é a pastora Itamara.